Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol, e você pode acompanhar as ligas europeias, ligas nacionais e internacionais gratuito, entre elas o campeonato alemão, a Bundesliga. É muito fácil, você vai lá, faz o download através do link que está aqui na descrição do vídeo, você baixa no seu celular, gratuito, e acompanha aí tudo o que acontece no mundo da bola na palma da sua mão com o OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Galera, vamos falar sobre esse Flamengo Internacional amanhã, 11 horas, hein, galera? No horário do café da manhã, não se esqueça que a nossa live pré-jogo começará às 10h05 da manhã. Tomaremos café da manhã juntos na nossa live pré-jogo, um jogo difícil. Beira-Rio contra o Internacional, fora de casa, o segundo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, a estreia, consequentemente, a estreia de Jorge Sampaoli no comando do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E o Jorge Sampaoli, foi falado, né, sobre esse aspecto do jogo dele, né, sobre as condições de treinamento do Jorge Sampaoli. O que vai mudar um pouquinho na rotina do Flamengo é que o Jorge Sampaoli, ele faz treinamentos leves. Vocês lembram daquela tabela que a gente mostrou, né, sobre os modelos de treinamentos moderados, com alta intensidade, aqueles com baixa intensidade. Ele faz treinamentos em dia de jogos. Mas como é que é feito esses treinamentos? Até para curiosidade de vocês, a gente faz aquelas filmagens no pré-jogo lá no Maracanã, onde a gente mostra para vocês a atividade de aquecimento. Pois então, é muito semelhante a essas atividades, porque acaba o foco sendo maior em bolas paradas, defensivas e ofensivas. Então, de uma certa forma, o Sampaoli ele já prepara os seus jogadores, né, com esse treinamento do mesmo dia, mas não é, obviamente, de alta intensidade, inclusive a fisiologia iria contra a essa metodologia do treinador, mas até mesmo para entregar, já integra os jogadores à partida, já é uma forma de concentrá-los à partida e trabalha algumas questões específicas, entre elas a bola parada ofensiva e defensiva, beleza? Vamos falar sobre esse Flamengo que vai a campo. Inclusive o nosso colega da imprensa, o Fred, né, acabou divulgando que a provável escalação do Flamengo é uma repetição da última partida contra o Ñublense, na vitória do Flamengo por 2-0, com uma única modificação. Vai sair o chileno Arturo Vidal e vai entrar então o Everton Ribeiro. Havendo então uma repetição do esquema tático, uma repetição da formação tática, uma mudança de peça individual, e aí a gente pode trazer aqui em qual aspecto do jogo isso pode influenciar o time do Flamengo, né? Então seria, no gol, o goleiro Santos, os três defensores, Fabrício Bruno, Davi Luiz e com o Léo Pereira, aberto pelo lado direito, seguindo então o Marinho, pelo lado esquerdo o Ayrton Lucas e aqueles três jogadores trabalhando no meio-campo. Mais à frente da defesa, o Thiago Maia, pelo lado esquerdo, o Gerson, e aqui entra então o Everton Ribeiro, saindo então o Vidal, entrando o Everton. E lá mais na frente, né, sem nenhuma novidade, o Gabigol e o Pedro. Logicamente a gente viu esse Flamengo sendo armado contra o Ñublense, onde o Marinho já pisava bem próximo, né, na linha do Pedro, assim como o Ayrton Lucas, o Pedro como homem de referência, o Gabigol fazendo aquele movimento de U. Inclusive vou deixar para vocês o link aqui para quem não acompanhou. Fizemos a análise do jogo e no dia seguinte, né, o famoso ontem, nós trouxemos um vídeo mostrando sobre algumas questões que o Flamengo deve otimizar, entre elas a transição ofensiva, a saída de bola, a construção do início, né, ali com o Santos. Então, para você que não conferiu, é interessante a gente ver se o Flamengo vai otimizar, se o Flamengo vai melhorar esse aspecto do jogo. Então, é o Gabigol fazendo esse U, com o Gerson dando bastante apoio, sem dúvida nenhuma. O amigo rubro-negro que acompanhou o jogo do Flamengo, o nosso pós, viu o Flamengo trabalhando muitas das vezes num 3-2-5, como o próprio Jorge Sampaoli já havia falado. Em algumas vezes, né, a gente vê até o Everton, como foi o Vidal, pisando um pouquinho mais, meio, vamos colocar em aspas aqui, né, trabalhando num 3-1-6, mas de fato, então, é o Everton Ribeiro aqui. E aí aquela, inclusive, que o pessoal fala muito sobre aquele aspecto do Jorge Sampaoli, né, o amor por el balão. Então é aquilo, ele vai tentar ter a maior retenção, a manutenção da posse de bola, e é isso que vai ser, logicamente, exigido pelo Everton Ribeiro e que, de uma certa forma, era distribuída pelo Arturo Vidal, né? Era um jogador que tem esse passe um pouco mais automatizado, de primeira, o que facilita para sempre tentar buscar o lado oposto. Por diversas vezes na partida, a gente acompanhou
o Vidal dando essa bola invertida, inclusive de perna canhota, né, para encontrar o passe para o outro lado, para tentar assim manejar, né, para você tentar balançar o bloco adversário. Internacional, que tem um aspecto de muita imposição no meio de campo, é um time que trabalha muito pelos lados, então por consequência ele acaba abrindo espaços. Espaços estes que agora pelos lados fica muito claro, né, galera, quando a gente fala aqui sobre espaço de força, que esse time do Flamengo com essa formação, eles serão atacados sobretudo aos alas, né? Seja ali no Marinho, que é um ala espécie de ponta, né? Porque ele não tem tanta responsabilidade assim defensiva, porque o Fabrício Bruno fez muitas suas coberturas e o Everton Ribeiro vai precisar auxiliar também, porque a gente vai lembrar que o Vidal por muitas vezes fazia esse movimento na horizontal, onde facilitava a cobertura do Marinho, né? A gente trouxe no nosso vídeo falando que o Marinho estava praticamente fazendo uma marcação individualizada ao camisa número 14 do Youngblense. Ele não estava marcando por setor, né? Ele estava praticamente marcando individualmente, então o Everton também terá essa responsabilidade de em alguns momentos cair pelo lado direito para fazer essa sombra, né? Para fazer essa cobertura dos avanços do Marinho. E ele seguindo, como a gente estava falando sobre esse aspecto mais ofensivo, esse espaço que a gente traz, né, pelo lado mais aberto, nesses corredores mais abertos, onde no jogo posicional é batizado de espaço de força e algumas terminologias acabam trazendo como espaço de velocidade, eles são atacados por esses jogadores com essas características. Então a gente vai ver bastante, né, Marinho nesse espaço de força e o Ayrton Lucas, né, nesse espaço de força. Porventura, uma substituição, Wesley, mesma coisa, né? Buscando sempre esse espaço. Esse que a gente chama, né, na questão do jogo posicional de meio espaço, que está entre esse espaço central, né, que é o espaço de habilidade, e o espaço de força, a gente vê aí sim o Everton Ribeiro caindo por aqui, a gente vai ver o Gabigol, obviamente ele circula bastante, né, por essas zonas mais centrais, mais próxima à área, e também caindo no meio espaço. Então a gente vai ver nesse aspecto desse meio que 2-3-5, né, que muitas das vezes a gente vai ver o Flamengo imprimindo essa formação tática quando tiver a bola, a gente vai ver em linhas gerais os jogadores, cada jogador acaba compondo ali, né, o seu respectivo espaço. O espaço de força, o espaço de habilidade e o meio espaço, e com essa distribuição, o jogo posicional, né, tem como a sua premissa a ocupação de todos os espaços na zona ofensiva. Então até mesmo por isso que o Jorge Sampaoli acaba distribuindo o Flamengo nessa espécie de 3-2-5. E dentro dessa formação, o conceito então da manutenção de posse de bola, onde naturalmente o Everton Ribeiro vai ter suas responsabilidades ao lado ali do Gerson, que também já é um jogador que tem um pouco mais de retenção, e com o Thiago Maia protegendo. E o jogo do Inter, aquela imposição. Então o Jorge Sampaoli vai entrar para um caminho de utilizar a posse da bola como instrumento de defesa, o que é bem diferente, que foge daquele trivial, daquele senso comum, onde eu vou me defender colocando praticamente a bunda lá na trave, fazendo um bloco baixo, fazendo um bloco médio e esperando o adversário para eu contra-atacar. Se defender com a bola, você passa por muitos conceitos de manutenção dela, inclusive recuando, como a gente viu, trouxe naquele vídeo, né, onde o Santos ele tem muita participação na criação, para você ter essa manutenção da bola, da retenção, de criar superioridade. Então, certamente, o Jorge Sampaoli vai exigir da entrada do Everton Ribeiro no lugar do Arthur do Vidal para conseguir, então, qualificar ainda mais e dar muita progressão. Vai ser importante o Everton Ribeiro ajudar nessa manutenção e nessa progressão de bola. Perdas de posse de bola não vai facilitar dentro desse circuito que o Jorge Sampaoli vai criar, sobretudo contra o Internacional, que tem uma característica de imposição, que tem uma característica de velocidade, buscando sempre os lados. Não é isso, galera? Então, vou encerrando o vídeo por aqui. Mais uma vez, agradecer a vocês pela força e já anota aí na sua agenda, então. Às 10h05 da manhã, temos um encontro aqui no canal. Chega junto, deixa o seu like. Então a gente vai se vendo amanhã. Um forte abraço a todos, se cuidem, tchau, tchau.